bom dia. Meu nome é Rodolfo Avelino, sou do Coletivo Digital e eu tenho a missão nesse momento de mediar uma mesa em que o título é Inclusão Digital na área rural, indígena e quilombolas, onde os participantes vão tratar de soluções e compartilhar um pouco de suas experiências, né? Por histórico da inclusão digital, né, do que a gente vem trabalhando aí há mais de 20 anos, o olhar para essas comunidades, elas demoraram um pouquinho, né, assim. A gente teve um primeiro processo de inclusão que era mais focado nas regiões urbanas, né, e depois, até mesmo pelo processo natural de mercado, em que os equipamentos acabaram ficando um pouco mais acessíveis, de certa forma, a pulverização, né, dos projetos, eles acabam ali alcançando as regiões mais remotas, né? Então, as 3 pessoas que vão compor essa mesa aqui, elas vão compartilhar ali o que elas entendem, né, nesse processo de inclusão muito específico para essas comunidades e umas reflexões que aí eu, como moderador, vou tentar ali provocá-los, né, nesse processo que já foi trabalhado nesses 2 últimos dias de oficina de inclusão digital, que é a questão da infraestrutura de comunicação e o processo que a gente tem hoje, e a Oana, ela trouxe ontem uma intervenção falando sobre os satélites de baixa órbita, né? Então, isso hoje é uma realidade que acaba viabilizando ali alguns projetos, mas existem efeitos que eu vou tentar provocá-los para entender qual que é a perspectiva, né, que eles têm. E também, de uma forma mais da pedagogia, né? A inclusão digital, ela foi muito questionada nos últimos anos. As pessoas entendiam que elas estavam inclusas digitalmente a partir do momento que elas conseguiam operar e manipular as ferramentas sociais, redes sociais, né? E os projetos de inclusão digital, eles sofreram muito, né? De 10 anos para cá, a gente teve que reformular o conceito de inclusão, aí a gente entra numa perspectiva mais ampla e entra a cultura digital e outras esferas, mas a gente viu, sobretudo na pandemia, que de fato as pessoas não sabiam operar a tecnologia, né? E a gente teve reflexos tanto na parte corporativa ou de processos corporativos, mas as comunidades sofreram demais, né? Então a gente volta, essa oficina, ela tem esse caráter simbólico, né? A 14ª oficina, ela tem esse caráter simbólico da gente resgatar esses projetos que hoje são referências em seus territórios, e ali a gente pensar, né? E aí a carta que vai ser formulada hoje, apresentada, ela tem sobretudo essa característica, né, de o que a gente pensa daqui para frente, e a gente espera que o movimento novamente seja fortalecido. Sem mais ali delongas, eu vou chamar, eu acho que na nossa programação a gente tinha participação remota do TC, né, da Rede Mocambos, mas eu acho que não vai ser possível a participação dele, mas eu vou comunicando vocês, se der tudo certo ele entra. Mas eu vou chamar aqui para compor esse painel a Alana, da COIAB, eles vão fazer a apresentação deles daqui a pouquinho, o Janelson também, que é da direção nacional do MST, e do meu grande amigo Alan Freitas, do CPA lá de Manaus. Então os 3 eles vão aqui, nesse período de mesa, trazer ali um pouquinho das suas experiências. Eu vou passar os microfones aqui. Eu pensei numa dinâmica em que cada um teria 20 minutos, até 20 minutos, para fazer as suas considerações, e dentro dessas considerações apresentar os seus projetos, né? E a gente, no finalzinho, ter um tempo para debate, e eu espero que vocês possam ali questioná-los aqui em algumas, a partir do que eles
vão trazer nas suas falas, mas também que vocês fiquem bem à vontade de, talvez, fazer perguntas de um para outro aqui. Então, dentro das considerações, eu vou pedir para que vocês façam a apresentação de vocês. Eu vou começar com a Alana. E aí, Alana, fica à vontade. Boa apresentação. Bom dia. Quero agradecer aqui em nome da COIAB pelo convite de estar aqui participando desse bate-papo. Para nós é muito importante. Para quem não conhece, a COIAB é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira. Nós somos a maior organização indígena do Brasil, populacionalmente, e também diversidade de povos, né? A região amazônica predomina 51% da população indígena do Brasil. Atuamos nos 9 estados da Amazônia Brasileira. Somos, né, a região norte, mais 2 estados que são Maranhão e Mato Grosso, que são estados da região da Amazônia Legal. E a COIAB, ela já tem 34 anos de existência legal, né? O movimento indígena está aí desde sempre, mas a COIAB, ela foi criada institucionalmente, juridicamente, digamos assim, dia 19 de abril de 1989, logo após a Constituinte, né, do Brasil. E eu sou a Alana, sou do povo Manchineri, do estado do Acre, mas atualmente moro em Manaus, porque a sede da nossa organização é em Manaus. Faço parte da comunicação, atualmente estou como gerente de comunicação da COIAB e estou aqui representando essa área que é muito importante para nós, povos indígenas, que é a área da inclusão digital, a área da inserção das nossas narrativas no meio tecnológico. Então, para começar, exemplificando, a COIAB, ela começa a ter uma comunicação de fato, né, uma organização estrutural de comunicação, somente em 2020. E em 2020 a gente estava vivendo um momento da pandemia, né, 2020, 2021. E como todos sabem aqui, acho que não é uma novidade, o desgoverno Bolsonaro atuava contra os povos indígenas, contra povos quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, sobretudo, né, no aporte em relação à questão da pandemia do Covid-19. Então a COIAB, ela cria uma rede de comunicadores em 2020. Fizemos uma formação online, mesmo com todas as dificuldades da pandemia e de acesso à internet, com 31 comunicadores, e conseguimos levar informações diretamente para as bases sobre o que era o Covid, quais eram as orientações, né, o que estava acontecendo de fato, e enfim, informações importantes. E também conseguimos fazer incidência a partir da comunicação através das denúncias que chegavam nos nossos territórios. A COIAB foi a única organização indígena que contabilizou e questionou os dados do governo em relação a mortes e a contaminação de Covid-19. A gente fez manualmente um diálogo com as nossas organizações de base dos 9 estados da Amazônia Brasileira e contabilizávamos as mortes e as contaminações por Covid-19 e questionávamos os dados que o governo estava apontando, né, para contaminação e para óbitos para a Covid-19. Então, em 2020, a gente começa a trazer essa perspectiva mais formal do que é uma comunicação de uma organização de base, né, uma organização indígena. E aí criamos essa rede de comunicadores. Hoje, atualmente, essa rede, após já, né, desde 2020, atuamos 2021, 2022 e agora esse ano, 2023, nós temos 80 comunicadores em todos os 9 estados da Amazônia Brasileira, representando 34 povos indígenas. Nós temos mais de 70 povos indígenas na Amazônia, então a gente sabe que precisa ampliar a rede de comunicadores, porque cada comunicador atua na sua região, na sua aldeia, no seu território, mas também atua no seu estado, e a gente também faz o diferencial de levar as informações a partir da própria língua, né? Se os comunicadores falam a língua materna, a gente também tem informativos nas línguas maternas. Mas, para falar, né, sobre essa questão da inclusão digital, é muito interessante, porque eu percebo, já estamos há quase um ano em diálogo sobre de fato essa questão de inclusão digital, do que é inclusão digital, muito também porque nos 4 últimos anos a gente passou na base da emergência, né? Era emergência climática, emergência sanitária, emergência territorial, então 4 anos
se passaram nesse processo em que a COIAB atuava diretamente nas emergências, né, apagando fogo do que era não atuação do governo, do Estado como uma forma geral. Então, já temos, de um ano para cá, a gente já está nesse debate, né, de inclusão digital, entendendo que existem muitos desafios e que essas informações sobre inclusão digital elas não chegam de fato para as nossas organizações. Né? A gente passou tanto tempo, enquanto movimento indígena, na base da resistência, né, buscando a sobrevivência, porque hoje na Amazônia, ser de movimento social, ser do movimento indígena, quilombola, extrativista, ribeirinho, enfim, está em modo operantes a todo tempo, né? Tipo, as nossas vidas, elas não são levadas em consideração, não são respeitadas, nossos modos tradicionais de vida não são respeitados. Então, a gente vive na base, né, da busca ativa aí pelos nossos próprios direitos, o direito de viver e viver bem. E aí, de um ano para cá, a gente tem feito esse debate da inclusão digital, porque a gente vê, né, na atuação de garimpeiros, de grileiros, de invasores dos territórios, de fazendeiros, que eles têm acesso a tecnologias que nós hoje não temos. E essas tecnologias, elas ajudam essas pessoas a continuar violando os direitos dos povos indígenas. A gente tem um caso aí que talvez tenha chocado de uma forma mais forte a mídia internacional, mas acontece isso em toda a Amazônia brasileira e não só na Amazônia brasileira. Foi o caso do assassinato do Dom Felipe e do Bruno, né? Então, teve uma repercussão gigantesca, mas o que a gente ouve de relatos e o que a gente tem, né, trazido também é que essas tecnologias têm sido utilizadas para nos assassinar. Né? Os garimpeiros têm acesso aos dados a partir da internet que eles acessam. Então, hoje, os garimpeiros têm vídeos no YouTube, tem canais no YouTube que falam sobre o garimpo, que mostram o dia a dia do garimpo, e nada é feito. Eles escancaram uma violação a um direito e, mesmo assim, nada é feito. Então, a gente entende que esses invasores, esses violadores já detêm essa inclusão, né? Eles já estão incluídos digitalmente e utilizam essa inclusão digital para violar os nossos direitos, violar nossos territórios e, enfim. E a COIAB e suas organizações de base, porque cada estado tem suas organizações a nível de estado e a nível de regionais também, tem utilizado a tecnologia numa perspectiva de garantia dos direitos. Né? Se há uma violação, como a gente está vivenciando agora, como, por exemplo, a questão da exploração de petróleo na foz do Amazonas, lá no Amapá, a questão da exploração de potássio lá no Amazonas, várias empresas estão utilizando a tecnologia para levar vídeos, levar cartazes, levar informações para as comunidades indígenas, dizendo que, por exemplo, no Amazonas, que o potássio vai ser explorado de qualquer forma, que elas precisam sim aproveitar que a empresa está oferecendo alguma coisa, né, que de qualquer forma o Estado vai implementar a política da extração de potássio. Então, essas informações elas têm chegado nos territórios a partir da tecnologia que essas empresas possuem. E o nosso papel enquanto organização indígena da sociedade civil, é levar a informação de fato, acionar os órgãos competentes, levar as informações nas línguas, para que essas informações cheguem nos territórios e nossas lideranças que têm sido aliciadas, que têm sido assediadas, tenham de fato a informação. Né? Porque as pessoas que não têm muita informação, que são leigas, quando chega alguém não indígena, com suporte, com tecnologia, com computador, com internet, dizendo que vai explorar o potássio, mas também vai trazer benefício para a comunidade, né? Isso a gente consegue escancarar, né, a falta de políticas públicas. O que a gente tem feito uma avaliação é que quando há a falta do Estado, a falta de políticas públicas, essas empresas trazem as promessas de coisas que o Estado precisa implementar. Então, as promessas têm sido colocadas tanto na foz do Amazonas, quanto no caso dos Muras, lá no território Soares, a gente vai colocar uma escola, a gente vai trazer internet, a gente vai colocar um posto de saúde, né? A gente vai trazer qualidade para a água de vocês, porque vocês não têm acesso à água de qualidade. Né? Coisas que
são políticas públicas, são direitos de todas as pessoas acessarem. Essas empresas, elas têm utilizado esse discurso e têm levado a partir da tecnologia, né? Como eu falei, eles detêm recurso financeiro, né, capital, para poder implementar de fato coisas que o Estado hoje não tem, né, não tem colocado nos nossos territórios. Então, é algo assim que a gente percebe que quando há falta da política pública, há ainda mais o aliciamento, né, criminoso dessas empresas, desses empreendimentos dentro dos nossos territórios. E a gente está vivendo algo que para nós é surreal. Eu entendo, enquanto movimento de esquerda, enquanto movimento indígena, que a gente vive um governo de composição, né? E a pauta dos empreendimentos, ela tem sido levantada de uma forma muito gigante contra nós, povos indígenas. Então, né, a gente utiliza essa tecnologia, a internet, o acesso que as comunidades estão tendo, para poder levar essas informações, né? Por exemplo, o marco temporal. Várias comunidades foram aliciadas por fazendeiros para que fosse vendido o território, porque ia passar o marco temporal e já estava definido que ia passar o marco temporal. Então, várias mensagens de WhatsApp, várias postagens de Facebook dessas pessoas levando essas informações erradas, né? Essas informações que não, né, que se concretizou, que o STF não aceitou o marco temporal, mas que estavam chegando nos nossos territórios, né? E quando há uma mensagem, a gente percebeu isso na pandemia, sobre a questão da vacinação, né? Porque a galera conservadora, né, neoliberalista, o pessoal extremamente religioso aí da extrema direita, dizendo que a gente não precisava se vacinar e tudo mais. Isso teve um impacto muito grande nos nossos territórios. E a gente precisou fazer uma campanha contra essas mentiras, e a gente utilizou as redes sociais, a gente utilizou as formas de comunicação que a gente tem nos territórios, seja rádio, seja internet, né, a partir de vídeos de WhatsApp, de cards de WhatsApp. E a gente tem sido assim, um desafio nessa perspectiva da inclusão digital. A gente entende hoje que há um avanço, né, da Starlink na Amazônia como um todo, e o que a gente traz aqui para debate também é como esse acesso à internet, ele é positivo numa perspectiva de direitos, mas que a gente não sabe qual vai ser o impacto futuro desse acesso à internet para frente, né? Porque, como eu falei, a gente está começando agora a estar dentro desses debates de inclusão digital, de quais são os nossos direitos digitais e tudo mais. Mas a gente entende também que ficar sem o acesso à internet é garantir que a gente não tenha acesso aos nossos direitos também, porque se a gente não tem acesso à informação que está vindo dos territórios, a gente não consegue fazer incidência. Hoje a gente tem uma rede de advogados indígenas que atua nos estados da Amazônia brasileira, e todas as denúncias que chegam são através de WhatsApp, são através de ligações de WhatsApp, os vídeos que mostram, que trazem pra gente. Essa semana a empresa estava reunida com alguns indígenas Mura, lá em Altazes, e a gente estava recebendo os vídeos das falas deles diretamente no WhatsApp, né, pra gente poder levar pro MPF. Então, a inclusão digital, para nós, ela é importante nessa perspectiva do acesso aos direitos, e também para que a gente possa denunciar e poder levar para os organismos. Porque quando você chega e fala, olha, MPF, né, STF, a gente tem uma denúncia. Beleza, mas cadê as provas, né? O que vocês estão trazendo aqui de concreto para que a gente possa, de fato, entrar com uma ação, enfim. Então, a gente tem utilizado a tecnologia nessa perspectiva de acesso a direitos também, de denúncias. Mas entendemos que a gente precisa estar cada vez mais dentro desses debates de direitos digitais, de direitos dos dados também, né? Onde os nossos dados eles estão sendo colocados, como esses dados estão sendo manuseados ou até manipulados, nessa questão também do acesso ao direito. Hoje a gente está vivendo um estado que a gente tem o acesso, né, a órgãos públicos como a gente não tinha nos últimos 4 anos, mas a gente também tem vivenciado aí o Congresso Nacional com a pauta extremamente avassaladora, que é de exploração,
tanto de mineração em territórios, né, como se fosse algo extremamente legal. Foi. E isso tudo perpassa sobre a perspectiva do direito à inclusão, né? Se nós não estamos incluídos no centro do debate, então não existe uma inclusão digital. O que a gente sente é isso. A gente dialoga entre nós, organizações não governamentais, organizações da sociedade civil, mas de fato, para estar ocupando um espaço que a gente deveria estar ocupando, que é o Estado ouvir a gente sobre os nossos direitos digitais, a gente não tem sido ouvido, né? Mesmo com essa retomada democrática aí no Estado brasileiro, a gente entende que há, obviamente, várias ações que estão sendo feitas na questão da não incidência dos povos indígenas nesses espaços, né? Eu acho que o que a gente precisa fazer é entender quais são os nossos direitos, quais são os espaços que a gente precisa incidir, qual o espaço também das organizações na formulação desses direitos digitais, mas eu trago a experiência aqui da COIAB numa perspectiva de inclusão digital ser também algo importante para a nossa sobrevivência, né? Se há uma invasão no território e aquele território ou aquela região tem acesso à internet, a gente consegue ter acesso mais rapidamente. Então, a gente tem trabalhado essa inserção da inclusão digital, levando pontos de internet na Amazônia, porque quando a nossa organização vai num território que é perigoso, é muito importante quando a gente tem acesso às informações das pessoas quando elas chegam no seu destino final, quando elas retornam. Quando o Bruno foi assassinado, que as lideranças trazem lá do Vale do Javari, é que tudo estava sendo monitorado via internet, via WhatsApp, via GPS. Então, a galera tinha acesso a uma tecnologia que potencializou, né, para que houvesse um cenário ideal para eles assassinarem 2 pessoas, né, de forma muito tranquila e tudo mais. E as informações muito difíceis de chegar também, porque muitos, por exemplo, lá no Vale do Javari quase não tem acesso à internet. A internet é muito ruim. Então, para nós, essa questão da inclusão digital significa, né, inclusão também para direitos e para nossa sobrevivência. A gente já está aí nesse modo de sobrevivência desde a invasão do Brasil, mas temos tentado de todas as formas se colocar também à frente, né, na vanguarda desse acesso tecnológico. A COIAB é a única organização indígena que tem uma rede de comunicadores a nível de Brasil. Nós temos várias iniciativas de comunicação na Amazônia brasileira e também em outras regiões, e a gente tem visto aí que a comunicação indígena, ela é de fato a resistência. Hoje a gente consegue acessar a informação lá dos parentes Choclen, que estão sendo assassinados, que estão sendo violados, que a represa está sendo, que o caso da represa para estar alagando os territórios indígenas, muito coincidentemente, depois do STF recusar o marco temporal, exatamente no território na Laclanol Choclen, e agora a gente está enfrentando o governo do Estado. E o que a gente tem também utilizado de estratégia, né, para finalizar aqui a fala, é entendendo que levar também letramento político para as organizações e para as lideranças indígenas, para nós é crucial, porque a gente entende que um Congresso Nacional é feito por deputados e senadores e que hoje a gente tem uma bancada, né, pouco representada, e o que a gente tem e o que eles têm, né, são maiores. Então a comunicação indígena também tem potencializado essa perspectiva de levar informação e letramento político para explicar para os parentes que mesmo que o candidato seja legal no seu estado, mas que ele vote lá no Congresso Nacional contra nossos direitos, é importante que a gente não vote nessas pessoas e que a gente comece a fazer esse levante de ter mais representação política indígena dentro dos espaços de fato de decisão. É isso, obrigada. Obrigado, Alana. A Alana, na sua primeira intervenção, ela traz questões que são importantes a gente discutir, né, nesse momento de retomada da oficina de inclusão digital. Ela traz a questão que no primeiro momento, lá 20 anos atrás, quando a gente pensava em inclusão digital, a gente pensava num nível... É claro que o acesso sempre foi uma questão que a gente considerava, mas
as discussões eles estavam a nível de aplicações, de sistemas operacionais, mas que hoje a gente precisa também refletir a questão de infraestrutura, né? E a questão do direito ao acesso, né? E muitas vezes, quais são as alternativas, né? Então, a gente acompanha essa infiltração muito grave de empresas norte-americanas, né? Oferecendo essa infraestrutura, mas a gente também tem que pensar que aí é um outro trecho da sua fala, que é da segurança, né? Que é um outro ponto, além da discussão de infraestrutura, que provavelmente, eu tenho certeza que na próxima mesa, né, vai ser tratado sobre soberania, mas a questão da segurança, ela é um ponto muito importante de ser considerado na inclusão digital, né? Ela é além de eu ter a questão da instrumentalização, das pessoas compreenderem, de vocês conseguirem se potencializar no sentido de comunicação, quais são as ferramentas, as alternativas, mas eu tenho que considerar também, tanto na questão da infraestrutura, eu estou levando uma empresa americana para levar acesso às comunidades, mas isso eu tenho um problema de segurança também, né? Que é aí que você traz na questão dos dados na sua fala. Para talvez continuar essa linha de raciocínio e essa questão problemática, eu vou convidar agora o Alan para comentar um pouco sobre o que o CPA lá em Manaus também ele vem desenvolvendo, o que eles entendem dentro dos projetos que eles estão passando, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns desses projetos, nessa perspectiva de você conseguir levar conexão e tecnologia para os territórios, mas ao mesmo tempo como é que você também reflete quais os problemas que você também está levando para esses territórios, né? E os problemas eles vão além da segurança, porque você, em muitos projetos, você muda a cultura do território, né? Então, tem projetos lá que a gente percebe que levar o acesso muda culturalmente a relação do homem com a mulher, porque ele começa a ver outros vídeos que ele até então não chegavam até eles. E muda a cultura do dia a dia também, né? Então, existiam trabalhos que eram comunitários, tradicionais dentro das comunidades, e que a partir do acesso à internet, as coisas se tornam individuais. Então, ficam dentro das suas casas, assistindo séries ou qualquer outro tipo de conteúdo. Nesse sentido, eu vou pedir para o Alan ele trazer um pouco da sua experiência, a sua perspectiva nessa questão, sobretudo, cultural. Beleza, estamos levando tecnologia, mas quais são, né? O que a gente tem que... Quais são os cuidados e que, uma perspectiva de inclusão, a gente deve considerar, né? Bom dia. Vou fazer uma rápida apresentação. Eu me chamo Alan Gomes, sou graduado em jornalismo, mas atuo com movimentos sociais há quase 20 anos. Em 2016 nós fundamos o Centro Popular do Audiovisual e recentemente a gente remodelou o nome para Centro Popular de Comunicação e Audiovisual, porque nesses 7 anos de existência a gente concebeu essa organização para um trabalho de ensino e difusão do audiovisual, mas pelas demandas de parcerias com movimentos a gente teve muito que desenvolver metodologias e rotinas no campo da comunicação popular. E quando o Rodolfo convidou para essa mesa, eu tomei um susto, porque eu falei: a gente não trabalha com inclusão digital, Rodolfo, a gente não tem projeto disso. Ele falou: não, vocês têm, você faz isso, isso e isso. E aí eu falei: é verdade, né? E aí eu tomei um outro susto, porque eu pensei: mas nossos projetos sempre dão algum problema, sempre tem alguma coisa de falha. E aí eu lembrei do Darcy Ribeiro, né? Os meus fracassos são minhas vitórias, eu odiaria estar no lugar de quem me venceu. E é um pouco isso, porque eu vou já entrar nessa questão dos nossos projetos, e a gente, apesar de não ter conseguido concluir várias coisas, o aprendizado que ficou foi muito grande, e aí é o que eu vou compartilhar aqui. E como o Rodolfo falou, ele trabalhou com a gente já em algumas perspectivas, e preciso também pontuar uma coisa: o CPA, apesar de estar sediado em Manaus, ele atua em todo o território amazônico, né? A gente já
teve interlocução e trabalhos em vários pontos do nosso território, inclusive foi um aprendizado também nisso, né? A gente sair dessa perspectiva só urbana e lidar com as comunidades indígenas, comunidades quilombolas, assentadas de reforma agrária, enfim, e aí as pessoas em situação de violações de direitos também. E casou, esse tipo de relação casou muito com a nossa visão de comunicação, enfim, da nossa atuação, porque a gente sempre foi pensado numa perspectiva freiriana, né? Essa questão do ensino, da coisa, entender a relação das comunidades com aquilo que a gente tinha para trocar, e aí ver como daquilo ali a gente construiria soluções, enfim. E aí um dos primeiros casos assim, que quero contar, me lembro, até relacionando com a fala da Alana, é sobre o trabalho que a gente fez com o povo Munduruku do Rio Telespires. O Rio Telespires é na fronteira do Mato Grosso com o Pará. A gente começou um trabalho lá em 2017, junto do coletivo Proteja a Amazônia. E aí, o primeiro convite foi em fevereiro de 2017, o Caio tinha chamado assim, vamos lá que a gente tem que fazer uma oficina de comunicação. Foi uma demanda da liderança indígena. E a gente foi, e era muito isolado, lá tá até menos agora, mas em 2017 era bem mais isolado. O Rio Telespires, ele estava passando por um processo, e já está concluído agora, de barragens, né? Foram 4 hidrelétricas ao longo do mesmo trecho de rio. Então ele é o rio mais barrado da Amazônia no momento. E as comunidades indígenas, que não tem só o povo Munduruku, também tem o povo Caiabi e o povo Apiacá, estavam, enfim, um processo de extrema vulnerabilidade frente a essas violações, porque afetava a fauna, a qualidade da água, a ictiofauna, queria lembrar o termo técnico, que são os peixes, né? Então gerava uma insegurança alimentar ali para aquela região. E esse projeto, várias organizações unidas, a gente era baseado na perspectiva da vigilância territorial, né? Fazer um levantamento, monitoramento dessas violações, para gerar dados para ações jurídicas. E então, quando a gente foi, eu estava no componente da comunicação para fazer uma oficina e tudo mais. E aí, chegando lá, a gente primeiro, a aldeia Polo era do povo Caiabi, e a gente chegou e tinha uma reunião para fazer com a comunidade, se apresentar e tudo mais. E aí, enfim, muita conversa, muita fala. Geralmente também os povos, eles estão, digamos, às vezes avessos a esses contatos, né? Tipo, já apareceu ONG aqui, já apareceu fulano, já apareceu tanta coisa, prometendo muita coisa, e lá vem você de novo, fazendo a gente perder horas e horas do nosso dia, podia estar trabalhando nas nossas coisas, e a gente aqui. Então, assim, logo de cara, o povo Caiabi, assim, passou o dia inteiro nessa conversa. No dia seguinte, ainda estava nessa discussão comunitária, e a gente foi sentindo uma animosidade cada vez maior, assim. E aí eu virei pro Caio, que tinha convidado, assim, Caio, a gente ainda vai fazer a oficina de comunicação? Aí, cara, a galera não tá interessada, estão muito putos, né? E aí foi ficando de lado essa questão de fazer uma oficina de comunicação. Por quê? As decisões são coletivas, é comunitário ali, então não estava no interesse deles naquele momento oficina de comunicação, porque eles não tinham água limpa para tomar, sabe? Tipo, eles estavam com um processo de violação muito mais grave, que naquele momento eles não identificavam uma prioridade da oficina de comunicação. Enfim, ao longo desse trabalho, a gente foi ainda assim dialogando e construindo relações ali com os Caiabi, com os Munduruku, principalmente com os Munduruku e com os Apiacá. E esse trabalho foi desenvolvido ao longo de alguns anos. Eu lembro, a última vez que eu estive lá no território foi em 2020, no período pré-pandemia, em fevereiro. E eu estou trazendo isso porque no desenvolvimento desse trabalho a gente conseguiu fazer algumas estratégias de comunicação, principalmente na documentação das violações, né?
porque a ideia era que os próprios territórios conseguissem produzir o seu material de comunicação para depois embasar, enfim, ações jurídicas. E posteriormente o que foi interessante foi que depois assim, de já ter, né, já fizemos esses registros das violações e tudo mais, eles começaram já a demandar questões mais que a gente vai para o campo da cultura, né, registrar ali questões tradicionais. Fizeram a proposta de um projeto chamado Ipcairá, que é na língua munduruku, eu não estou lembrado exatamente o significado, mas era basicamente uma mesma ideia da proposta original lá de produção territorial, só que totalmente proposta, coordenada e conduzida pelos próprios povos, né? Em que eles definiam o mapeamento, aonde eles queriam registrar, e tinha toda essa relação com a ancestralidade e as tradições do próprio povo. Dentro dessa perspectiva, a gente chamou o Rodolfo para somar, no caso, era o desenvolvimento de um aplicativo de georreferenciamento das violações. E nessa experiência, a gente foi percebendo que a gente geralmente vinha com concepções muito prévias, né? Aí chegava no território achando que ia ser fácil. A ideia do aplicativo, né, a gente já falou assim, não, eles já trabalham com já trabalhavam com GPS, né? Já faziam todo um trabalho de GPS, a gente acha que seria fácil trabalhar com o aplicativo. Mas não, eles foram ficando cada vez mais estranhando. E aí teve a sacada de fazer o aplicativo, na verdade, totalmente com formato de aplicativo de mensagem, né? A carinha do WhatsApp. Aí depois a gente apelidou ele de Zap 1, que o P1 é um mosquitinho infernal daquela região, que ele te come vivo, assim. Eu tive uma experiência bem horrível com surra de P1, como a gente fala. E aí esse tipo de experiência, a gente foi se dando conta, né? Tipo, o próprio território já traz soluções, né? Com o entendimento e a prática deles. Além da questão do aplicativo, ali na região do Telespírito, também a gente estava pensando em desenvolver, a gente ia iniciar o piloto de um projeto que a gente ia montar redes mesh, né, com umas antenas protótipo, assim, que era para que ali, no momento, aquele território não tinha a conexão com a internet externa, dependia de um sinal das hidrelétricas que tinham instalado ali, e aí tinha duração limitada, assim, tipo 2 horas por dia, uma coisa assim. E a gente pegou e falou, vamos pelo menos aqui então montar uma proposta de rede interna para que eles consigam se comunicar aqui dentro, né, pelo menos, porque já estavam, né, nesse processo de digitalização, que não necessariamente é a inclusão digital, mas já estavam nesse processo. E a gente sabia que iniciar com esse trabalho nas aldeias seria complicado por causa da logística. Leva quase 2 dias, assim. Então a gente propôs fazer um piloto num assentamento na cidade de Sinop, que já é no curso desse rio, já é próximo. A gente tinha um trabalho desenvolvido com o MAB lá, e a gente começou. O Rodolfo foi com a gente no final de 2019, a gente fez uma primeira visita. Ele levou a primeira proposta de como seria a antena, explicou. A nossa primeira base seria numa escola do assentamento. Mapeamos tudo, assim, onde seria e tal. E esse projeto a gente acabou não desenvolvendo, porque a nossa volta seria no ano seguinte, 2020, e veio a pandemia, o que acabou enterrando esse projeto, porque a gente teve que ficar, quase 2 anos sem poder se deslocar para os territórios, né? Mas, curiosamente, o professor que estava acompanhando a nossa visita, ele depois mandou uma foto mostrando que ele desenvolveu a própria antena, só de ter visto o que a gente tinha levado. E a gente até chamou ele de professor Pardal, assim, que ele já
O cara já tinha dado 3 passos, né? Enquanto a gente já tava achando que ia voltar lá para mostrar determinada coisa e tal. E eu lembro, Rodolfo, não sei se depois você pode comentar, um problema que a gente estava vendo é que a base de onde seria o sinal seria um Raspberry, né? E a gente já sabe, no projeto original ele ficaria junto da antena, lá em cima. Só que o território amazônico é muito calor e muito úmido, assim, não tinha, aquele equipamento não ia aguentar. E aí a nossa primeira ideia tinha sido fazer enterrado, né? Então, mas a gente não conseguiu fazer isso lá. O Rodolfo está desenvolvendo o projeto dessa forma lá no Xingu. Tô até com inveja que eu não tô junto dessa vez. Mas eu fico pensando se o professor Pardal não ia trazer uma solução também para isso, né? Gente que não conseguiu avançar. Outra experiência que a gente teve enquanto Centro Popular foi com as comunidades quilombolas de Oriximiná, já mais ao norte, no Pará. E a gente estava com o Engajamundo e a gente foi fazer umas oficinas de comunicação também, nessa mesma pegada e tal. Chegando lá, não tinha energia elétrica, assim. Então, tipo, muita coisa do que a gente tinha vindo com essa concepção, né, vamos fazer a oficina de vídeo do celular, faz assim, assado, edita e tal. E não tinha energia elétrica lá, então eu tive que fazer um trabalho todo analógico dentro dessa concepção da comunicação. Mas o que mais me chocava é que o território quilombola dali, ele era... esqueci, é um dos afluentes do Rio Trombetas, só que para entrar para o território quilombola é um outro braço. Na entrada desse rio tinha a sede da mineradora, que não era a Vale, que eu esqueci o nome, que faz uma extração de metal que é usada para alumínio. Essa sede tem uma hidrelétrica, mini hidrelétrica própria, que gera ali para aquela região. É tipo uma mini cidade ali. E aí, a primeira comunidade quilombola fica a poucos, assim, menos de 500 metros. E já não tinha acesso à energia elétrica como tinha na sede da mineradora. Não havia esse compartilhamento. E todos os territórios quilombola também não tinham energia elétrica, dependendo de motor gerador que demanda diesel, etc. Só, meu Deus, já vai acabar meu tempo. Então, isso era uma situação também parecida com os indígenas do Munduruku que eu falei no começo. Tinham barragens hidrelétricas no rio, mas não tinha disponibilidade de acesso à energia elétrica desses projetos. Para encurtar também, eu tinha mais alguns casos para comentar. Um dos últimos, dentro dessa região também, que é a bacia do Tapajós, que é uma das regiões mais visadas dentro da Amazônia, né, pelos esses grandes projetos exploratórios, tanto de hidrelétrica quanto de exploração mineral. Agora estão tentando implementar uma ferrovia para escoamento da soja. Então, o arco do desmatamento é justamente nessa região. Então, um outro caso que a gente teve de trabalho foi na região de Itaituba, só que esse caso foi totalmente virtual. Quem trabalhava lá era o INESC, né, uma outra organização, que precisava desenvolver uma oficina de segurança digital para os comunitários. E a gente... procuraram a gente para ajudar nisso, só que era também no meio da pandemia, assim, a gente não tinha como ir ao território, não podia. E a gente, teve aplicação de formulário, de questionário feito pelo pessoal do INESC, que já estava no território, e desenvolvemos um trabalho de cerca de seis tópicos do campo da segurança digital, que era sobre senhas fortes, exposição em redes sociais, desinformação, aplicativos seguros, não estou lembrando todos, mas enfim. E a gente desenvolveu toda uma metodologia de aplicação via WhatsApp, porque a galera já usava muito o WhatsApp lá, então, em vez de ficar mandando uma apostila, um calhamaço de texto, era um áudio, tipo como se fosse da tia para o sobrinho, que era exemplificativo de um processo de desinformação. Ou um GIF que a gente
divulgava, enfim, aplicativos que a gente estava recomendando para algumas lideranças que fosse mais seguro do que o próprio WhatsApp, enfim. Então, para finalizar, todos esses casos são casos que a gente foi absorvendo, foi entendendo, enquanto Centro Popular do Audiovisual, que não tinha como... Aliás, como eu falei, comecei falando, eram derrotas porque em vários desses momentos a gente achava que vinha com soluções prontas e o território demandava outra coisa, ensinava outra coisa e, no final, o produto final, o resultado final, acabava tendo mais eficiência e mais sucesso. E aí a gente incorporou isso para a nossa filosofia de trabalho. A gente tem defendido muito que a Amazônia ela tem soluções prontas já, ou em desenvolvimento, que podem muito bem pautar ou demandar mais do que o processo inverso, né? A gente acabou de falar da Starlink e é aquela coisa da solução pronta que vem de fora, tá aqui, usa aí, tá pronto, fica aí. E a gente tem questionado esse processo porque a gente tem pautado na perspectiva da inclusão digital que a gente tem que dar mais espaço para as soluções que vêm do próprio território, né? Então, acho que é isso. Estou com medo de estourar o tempo, mas a gente vai continuar dando uma rodada aqui. Obrigado, Alan. Bom, já vou emendar aqui com o Janels, fazer a sua apresentação e pode usar os seus preciosos minutos. Tudo bem. Bom dia a todas as pessoas. Primeiro, cumprimentar a organização do evento. Obrigado pelo convite. Estou saindo de uma gripe, a voz falha às vezes. Agradecer o convite, para nós é uma honra estar aqui participando dessa atividade. O MST é uma organização que caminha para os seus 40 anos e que é reconhecido principalmente pela luta pela terra, pela luta pela reforma agrária. Acho que um convite como esse reafirma também a nossa tarefa, o nosso compromisso, a nossa bandeira de luta pela democratização dos meios de comunicação. O MST tem 3 bandeiras principais: a luta pela terra, pela reforma agrária popular e pela transformação social. E compreendemos que não existe transformação social sem uma comunicação livre, democrática, plural, diversa, realmente democrática, né? Ainda mais considerando que no Brasil os donos da terra também são os donos da política, que são também os donos da mídia, né? Então, lutamos pela terra, mas assim como lutamos também pela democratização dos meios de comunicação. Cumprimento a Alana, a Alan, Rodolfo. Se é um espaço aqui em que a inclusão digital nos articula, penso também que a terra nos articula. Por isso, seja a terra indígena, seja a terra quilombola, seja a terra da reforma agrária. Por isso também me parece que, Rodolfo, se há uma mesa de debate sobre inclusão digital, é também uma mesa sobre debate de terra e território, articulada, conectada. Falar sobre inclusão digital em áreas rurais pressupõe a gente considerar que essa inclusão ela está imersa em uma disputa, em um contexto de disputa. Em um contexto de disputa que passa necessariamente pelo processo de acumulação do capital. Por um processo de acumulação que tem no Brasil o agronegócio como sua expressão, como uma de suas expressões principais. Nesse sentido, ao olhar para essa disputa que está posicionada em torno da inclusão digital, a gente identifica como agronegócio a utilização principalmente de uma estratégia baseada naquilo que eles vão chamar de agricultura 4.0. E aqui a gente já consegue, a partir, né, um breve parênteses no começo, tudo que eu vou compartilhar aqui é parte do acúmulo coletivo do Movimento Sem Terra, fruto de debates, de discussões que a gente faz nos nossos coletivos, nas nossas instâncias, no setor de comunicação do MST e tudo mais, né?
Uma agricultura 4.0 como essa estratégia que o agronegócio constitui, que vai buscar constituir um processo de digitalização, um processo de conectividade no campo, que a partir dos nossos debates, a partir das nossas análises, a gente pode afirmar que é fundamentalmente um processo excludente e um processo privado. Isso ocorre, e dentro dessa estratégia a gente tem o desenvolvimento de softwares agrícolas, de plataformas digitais, que vão buscar atuar principalmente na coleta, no armazenamento, no processamento e na venda de dados desse segmento agrícola. Muito voltado para dispositivos móveis, celulares principalmente. E que dados, principalmente, esses softwares, essas plataformas vão coletar? Vão coletar desde informações sobre o solo, composição, umidade, temperatura e tudo mais. Vão coletar informações sobre sementes, tipos, variedades, sobre práticas agrícolas, como se semeia, como se cultiva, como se planta, como se colhe. Vão coletar informações sobre clima, sobre flora, sobre fauna. Coletam, processam, armazenam e vendem essas informações. E aqui há uma articulação profunda entre as grandes empresas de tecnologia e as grandes empresas agrícolas, grandes multinacionais agrícolas. E as grandes empresas também, da financiarização. Há uma profunda articulação entre as empresas, nas quais uma articulação que faz com que os grandes consumidores desses produtos vendidos a partir dessa coleta massiva sejam os grandes proprietários de terra. E o que sobra para os camponeses? Sobra para as famílias camponesas, para camponeses e camponesas. Esse pacote, o acesso a esse pacote tecnológico vendido por essa articulação de empresas de tecnologia, grandes empresas da agricultura, são pacotes não acessíveis para camponeses, para as famílias camponesas em geral. Restando a eles, muitas vezes, o acesso a receituários simples, fornecidos, por exemplo, via WhatsApp, que são vendidos como gratuitos, mas que o camponês, a família camponesa, fornece seus dados sobre o que ela planta, sobre como ela planta, sobre onde ela planta, onde ela está. E aí esses receituários, muitas vezes, são fornecidos como gratuitos via WhatsApp, por exemplo. Então, isso é um fenômeno global. Isso não é um fenômeno só do Brasil, afeta camponesas de todo mundo. No Quênia, por exemplo, tem uma empresa, Arifo, que ela é conectada, ela é vinculada à Vodafone, gigante das comunicações, e ela cresce entre camponesas do Quênia, vendendo soluções agrícolas via WhatsApp. Então os camponeses do Quênia fornecem essas informações via WhatsApp e essa empresa devolve soluções agrícolas via WhatsApp. A questão é que essa empresa, por exemplo, ela tem parceria com a Syngenta, gigante agrícola, e as soluções apresentadas são todas elas baseadas num pacote tecnológico elaborado, produzido pela Syngenta. Então a gente tem aqui um processo de aprofundamento de uma estratégia dessas empresas agrícolas articuladas com essas empresas gigantes da tecnologia. E qual que é a questão aqui? Né? Que esse é um modelo que aprofunda o processo de padronização da produção agrícola. Um processo que, por exemplo, não respeita a diversidade histórica e milenar que camponeses e camponesas construíram. Que não respeitam, por exemplo, a diversidade das sementes crioulas, em que as sementes são cada vez mais restritas e cada vez mais padronizadas. É um processo que, por exemplo, sucateia e desmonta o Estado. E quando não isso, o aparelha. Porque as soluções elas são todas privadas, fazendo com que o desenvolvimento de novas tecnologias, de novas soluções,
baseadas no poder público ou a partir do poder público são desmontadas e são sucateadas. O interesse público não é levado em conta. São grandes empresas que têm sua atuação baseadas no lucro. Eu falo isso para afirmar aqui que o debate sobre inclusão digital em áreas rurais, ele também precisa ser elaborado, ser feito, ser desenvolvido a partir de outros marcos. Marcos esses nos quais a tecnologia é considerada não como uma propriedade privada, mas sim como um bem comum, fruto do processo histórico de experiência, de vivência, no caso específico, os camponeses, né? Experiência histórica de camponeses e camponesas. Então a gente parte muito, nosso debate no MST parte muito desse pressuposto, a tecnologia como um bem comum, inclusive posicionando essa disputa, no qual o que é tecnológico é o que essas empresas elaboram. No entanto, por exemplo, a gente vai dizer que a agroecologia é uma das tecnologias mais modernas que nós temos para a produção do campo, que vai respeitar a natureza, que vai respeitar os camponeses, que vai respeitar a diversidade, e que muitas vezes, hoje em dia, o agronegócio inclusive busca se apropriar de técnicas, porque a utilização, por exemplo, de agrotóxicos já bateu no teto, já vem dando mau resultado para eles mesmos. Então, por exemplo, eles vêm tentando avançar na elaboração, na produção de bioinsumos, porque os agrotóxicos já não dão conta. Então a gente posiciona esse marco, e ali olhando especificamente para o MST, a gente vai identificar um esforço histórico do movimento de se comunicar. Vejam, a comunicação do MST surge inclusive antes do próprio MST. O jornal Sem Terra, que surge lá como Boletim Sem Terra, as primeiras ocupações nossas lá em 1979, 1981, ele vai surgir como uma forma de nós comunicarmos e conseguir romper as barreiras que nos impediam de nos comunicar. Nós fazíamos nossas ocupações lá no começo da década de 80, as ocupações eram isoladas e cercadas pela polícia, a gente não conseguia dialogar com as populações que estavam nas cidades sobre o que a gente queria, quais eram nossas pautas, quais eram nossas reivindicações. Então, surge a necessidade da gente ter um instrumento que comunique o que a gente quer, comunique o que a gente luta, e que rompa com o bloqueio que era imposto muito pelo poder político, militar, local naquela época. Então, o esforço histórico nosso de desenvolver processos de comunicação, de desenvolver instrumentos de comunicação a partir de camponeses e camponesas. O segundo elemento aqui que vai posicionar o MST como um agente que vai questionar a concentração de propriedade. E essa concentração de propriedade a gente a questiona olhando para a concentração de terras, mas olhando para a concentração dos meios também. Então esse é um questionamento que a gente vai o tempo todo desenvolver e buscar amadurecer, né? E por fim, um terceiro elemento do MST como nesse esforço de transformar em linguagem digital a nossa experiência histórica. Então, ao olhar para o digital, a gente vai buscar fazer com que a nossa luta seja projetada nele e seja impulsionada por meio do digital. E aqui um breve histórico, né, sobre como esse debate digital e essas nossas experiências nesse campo se desenvolvem. A gente começa lá na década de 80 com uma rede de telex. A gente vai tentar desenvolver essa rede de telex, buscando principalmente conectar as diversas experiências que nós tínhamos no país. No começo da década, no meados, né, da década de 80, o MST vai tomar como estratégia o seu processo de nacionalização como uma forma de evitar de ser esmagado. Então você nacionaliza, você cria um movimento nacional para não ser esmagado. E para isso, essa rede de telex foi fundamental para permitir com que a gente conseguisse conectar as diversas experiências, os diversos sem-terras que estavam fazendo luta, que estavam fazendo ocupação, conectar as denúncias, como é que uma ocupação no interior do Piauí, que foi reprimida pela polícia, é denunciada, por exemplo, em Santa Catarina, é denunciada em São Paulo, é denunciada no Mato Grosso do Sul.
Então essa ferramenta vai ser fundamental para a gente para isso, né? A partir de 89 a gente vai adquirir os nossos primeiros computadores. A princípio o uso deles vai estar muito voltado para tarefas administrativas, de arquivo. Só depois que a gente vai começar a desenvolver o processo de formação política e técnica sobre o uso e utilização dessas ferramentas. E aí lá no começo dos anos 2000 que a gente vai avançar no debate, por exemplo, sobre softwares livres nossos. Vamos constituir a nossa frente digital, que hoje é uma frente de tecnologia da informação. Dentro do nosso setor de comunicação, a gente tem uma frente de tecnologia da informação. É nesse período também que a gente vai conseguir constituir 10 telecentros em territórios nossos pelo país, buscando avançar nesse processo de inclusão digital em territórios da reforma agrária. Nesse período também que a gente vai construir o nosso provedor, que até hoje a gente mantém. Atualmente, o Estado nosso, a gente considera hoje a internet como uma infraestrutura fundamental para a consolidação dos nossos assentamentos da reforma agrária. A gente diz que assim como a estrada, a habitação, energia elétrica é uma infraestrutura fundamental, a internet também é. Por quê? Porque hoje a gente está conectando esse debate de inclusão digital, de infraestrutura de internet, à produção de alimentos. A internet é a ferramenta fundamental para a gente impulsionar as nossas iniciativas em torno da produção de alimentos, da organização das nossas cooperativas, da organização das nossas associações, dos nossos diversos instrumentos de produção, de organização das nossas cadeias produtivas em todo o país. Então, esse vínculo fundamental essa é uma estrutura fundamental para, entre outras coisas, nos permitir avançar na produção de alimentos saudáveis e tudo mais. E também uma infraestrutura fundamental para a organização, articulação e consolidação das nossas escolas do campo. Combater um processo de plataformização da educação, né? Busca privatizar o ensino, precarizar o trabalho do professor, da professora, precarizar a educação como um todo, mas a gente vai dizer que ela é uma infraestrutura construída a partir, respeitando os camponeses e camponesas, ela é uma infraestrutura fundamental para a qualificação da educação do campo. E aí, caminhando já para os finalmente, né? A inclusão digital para nós dentro do MST, ela vai se articular com os objetivos da nossa comunicação. Objetivos esses que a gente aponta que são informar, formar e organizar. A gente avançar na inclusão digital, a gente quer avançar nela principalmente para que a gente consiga desenvolver processos de comunicação que permitam camponeses e camponesas se informarem. Informação essa que precisa de gerar um desenvolvimento de elevação ou de formação da consciência dos nossos camponeses e das camponesas, de modo a compreenderem a dinâmica da realidade, os embates existentes. E, por fim, um processo formativo que desencadeie num processo organizativo. Processo organizativo para a luta, que a experiência histórica nossa, em quase 40 anos, demonstrou, assim como muita gente aprende com a luta dos povos indígenas, dos povos quilombolas, que tudo que a gente tem hoje é fruto da nossa luta. E que a luta ela é fundamentalmente um processo organizativo. Que não há luta, não há conquista sem luta e não há luta sem organização. Por isso que a gente busca avançar e consolidar e dar passos em termos de inclusão digital para a gente ter um processo comunicativo que informe, que forme, que organize. Uma inclusão digital que dê condições também da gente avançar na construção da reforma agrária popular. Que dê condições da gente, inclusive, disputar na sociedade a ideia sobre quem produz alimentos. Sobre quem produz alimentos no país, sobre quem produz alimentos, quem coloca alimento, comida na mesa do povo brasileiro. E por fim, inclusive, tentando conectar, na verdade, com a próxima mesa, inclusive porque não há soberania popular sem soberania alimentar e sem soberania tecnológica. Falar em soberania popular, em construção de soberania popular, em respeito à diversidade dos povos, à sua cultura, a sua riqueza, passa pelo respeito
passa pela construção da soberania popular, pela soberania alimentar, da autonomia dos povos sobre seu alimento, sobre suas sementes, sobre suas terras, sobre seus territórios, e passa também pela soberania tecnológica. Então, esse é um esforço que a gente vem tentando construir de síntese a partir das experiências nossas. Ano que vem a gente vai construir, vamos chegar aos nossos 40 anos, tentando projetar mais 40, 50 anos, até que a terra seja democrática, até que a política seja democrática, até que a comunicação nossa seja plural, democrática, diversa, feita por indígenas, por quilombolas e por camponeses. Isso. Eu vou agradecer vocês pelo cumprimento do tempo. Gente, a gente tem alguns minutos de interação, caso alguém aqui tenha alguma pergunta, alguma consideração do que foi tratado nas últimas falas aqui. Fiquem à vontade. Acho que tem que descer aqui por causa do microfone, por conta da gravação. Ó, Rafa, já vai emendando a mesa já, né? Depois tem a mesa de soberania, Rafael, professor Sérgio e o Sadi. Deixa eu só pegar aqui. Olá, eu sou Rafael. Eu vou ser mais corporativista e levantar a bola, que eu sinto falta, e acho que há às vezes também uma dissociação entre o que é o tradicional e o que são as novas tecnologias. Eu queria fazer a pergunta mesmo para o Janes, mas também pode ser aberto para os outros, sobre essa inserção, porque há ainda uma percepção muito arraigada em boa parte da população de que algo que é tradicional você tem que rejeitar a tecnologia. Eu acho que a MST tem tido boas experiências de fazer uma produção de alimentos saudáveis em correlação com o avanço tecnológico, de utilizar os avanços tecnológicos que a gente tem no mundo hoje. Eu queria que se pudessem falar mais sobre isso. Obrigado. Acho que você pode, quiser responder. Não, essa é uma questão que de fundo, né, posiciona aquilo que a gente já estava conversando antes, em que há às vezes uma segmentação entre o que é moderno e o que é antigo, o que é atrasado, e que muitas vezes as experiências dos povos indígenas, dos povos quilombolas, camponeses e camponesas, é tido como atrasado, e o moderno, por exemplo, é o que o agronegócio muitas vezes apresenta. E veja um exemplo que a gente vem tentando construir, né, em paralelo, ao mesmo tempo que a gente busca avançar em termos de domínio, de controle sobre os dados nossos, por exemplo, do MST, sobre o que a gente produz, o quanto que a gente produz, onde que a gente produz. São todas informações, em termos de Brasil, né, dispersas ainda, que a gente vem tentando organizar. Mas é um desafio, porque como é que você organiza todos esses dados de camponeses e camponesas e não os fornece para as grandes empresas, não armazena essas informações nas grandes empresas? Então a gente tem o desafio de construir também ferramentas que nos permitam armazenar esses nossos dados e tê-los sobre o nosso controle, né? Inclusive, um parênteses aqui rápido, inclusive que essa ferramenta é fundamental para nos proteger de certas violências, né? Diariamente, o site do MST recebe várias tentativas de invasão e tal. Agora, na última CPI contra nós que a gente teve uma tentativa de aprovar quebra de sigilo para ter informações sobre o nosso site, sobre os e-mails que a gente utiliza, né? Então, acabar que a experiência nossa faz com que a gente tenha também que se debruçar sobre como ter conosco o controle sobre esses dados, sobre essas informações, como armazená-los, como coletá-los de forma segura e como dispor isso
para as nossas famílias também acampadas e assentadas. E, em paralelo a isso, por exemplo, a gente está agora, esse ano, avançando numa proposta de constituir, um projeto inicial de constituir 100 programas de rádio em todo o país. A gente identifica que o rádio ainda é um instrumento, ainda é um meio extremamente vinculado a camponeses e camponesas. E que principalmente muito bem posicionado em áreas rurais e em pequenas e médias cidades. E a gente posiciona isso porque a gente identifica também que ideias antidemocráticas do país se espalham muito em pequenas e médias cidades a partir de meios considerados tradicionais de comunicação, a partir do rádio, a partir da televisão. Então a gente está buscando contribuir nessa disputa de combate a ideias antidemocráticas, posicionando a nossa atuação também nesse meio considerado tradicional. A gente quer fazer essa disputa de ideias, a gente quer disputar o que é democrático para um país, a gente quer disputar um projeto de país, apresentar, discutir, debater. Por isso esse projeto nosso de começar posicionando em 100 programas de rádio em pequenas e médias cidades em todo o país. Ao mesmo tempo que é isso, tentar avançar na organização de dados nossos e ao mesmo tempo também avançar na nossa atuação de redes sociais, considerando os diversos limites que elas têm. A gente, por exemplo, para finalizar, a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de ter alcance no YouTube, por exemplo. E uma das dificuldades que a gente vê, entre várias outras, é que a voz coletiva é difícil de ser projetada no YouTube. Uma plataforma voltada a uma perspectiva individual de projeção do indivíduo, em que a constituição e projeção de uma voz coletiva, como é o caso do MST, que não é uma figura, que não é uma pessoa, que não é um personagem, enfrenta diversas dificuldades, fora questões todas de infraestrutura e tudo mais. Então, só para... não sei se eu chutei a bola ou pisei nela. Acho que uma das coisas que a gente tem tentado trabalhar também nessa perspectiva da formação em comunicação é sobre a valorização das nossas próprias comunicações. Acho que é uma surpresa para quando as pessoas descobrem que a internet é por fibra ótica, é cabo. E eu sempre trago essa perspectiva do quanto essa tecnologia tem limitado a vida dos nossos territórios. Eu falo, sempre as raízes são conectadas umas com as outras para levar água, nutrientes, informações, e é o que a internet faz. E eu sempre falo que também nada substitui uma reunião, uma roda de conversa, falar sobre os nossos territórios, nos nossos próprios espaços. Eu falo, o meio de comunicação no meu território também é o barco, né? Quando o barco vai subindo, para em todas as aldeias e vai levando informação. Isso é um tipo de comunicação. Isso também tem que ser valorizado. Então, o que a gente tem que trabalhar nessa perspectiva de a tecnologia ela vem para ajudar e não para negligenciar ou substituir as nossas próprias tecnologias e nossas formas, né, de comunicação que a gente já tem. Hoje a gente consegue fazer e ter o entendimento de que os povos isolados ou de recente contato a gente consegue identificar por conta da comunicação. Uma comunicação não verbal, mas é uma comunicação, né? A partir, obviamente, dos rastros, dos tapiri que a gente encontra nas trilhas, perto dos territórios. Então, é uma forma de comunicação, é uma comunicação indígena e está trazendo uma mensagem e uma informação. A gente sabe quando eles estão, né, mais... quando está sendo perigoso para eles ou quando precisa de alguma coisa. É uma comunicação sem palavras, sem escrita, mas que é uma comunicação. Então, eu acho que isso, enquanto comunidades indígenas, a gente tem feito esse diálogo também. E trazendo numa perspectiva, o que James traz, a gente percebe muito também, assim, o interior ele é repleto de preconceito, de racismo, e muito é trazido pelas rádios. Então a gente também tem tentado estabelecer essa perspectiva do rádio ser importante. Até o rádio comunitário, mesmo que não seja transmitido, mas
tem as formas como as comunidades têm se comunicado através daqueles, acho que é o Walk Talk o nome, que vai passando a informação uma para outra. Não é bem uma rádio instituição estabelecida, que tem programação, que tem música e tudo mais, mas as informações estão sendo passadas. Então, como eu falei no início da minha fala, onde há a falta do acesso, né, essas empresas, esses empreendimentos, essas pessoas têm trazido alternativas. Se a gente não trabalhar a valorização das nossas próprias formas, a gente acaba, né, se perdendo nessa questão do acesso aos direitos mesmo. Então, uma roda de ayahuasca, uma roda de rapé, a subida do barco a partir das aldeias também é uma forma de comunicação e é uma forma de comunicação super importante também. Oi. Então, eu vou aproveitar a tua interação para reforçar o que eu falei na minha fala sobre entender as soluções que vêm no território, porque é aquilo, não adianta a tecnologia chegar com toda pré-concebida e ser imposta ali, até por conta de todos o nosso campo. A gente está entendendo hoje as questões de racismo algoritmo, as questões da orientação, de como essa tecnologia é construída uma perspectiva centrada nos países ricos, enfim. E aí, aproveitando para dialogar aqui com as interações dos colegas, a gente tem dentro do CPA também 2 pesquisadores, né? O Emanuel e a Jéssica, que hoje estão fazendo doutorado na UFRJ, e ambos estão pesquisando a Amazônia, uma perspectiva das infraestruturas. Então ele está vendo questão de infovia, e agora ele está até expandindo um pouco para ver a própria rede hidrelétrica, e a Jéssica tem estudado desinformação socioambiental. A gente tem percebido que as duas coisas se relacionam diretamente, assim. A desinformação, ela encontra esse terreno fértil na Amazônia justamente por deficiências estruturais que o Estado se recusa a olhar, e aí, de novo, correlaciona com a Starlink, né? Aí tu chega com o tal do satélite de baixa órbita, como se fosse uma resolução muito definitiva e tudo mais. E aí é engraçado que chega com a promessa de conectar milhares de escolas, e aí em quase 2 anos não chegou nem a 10, acho que no primeiro semestre você não estava nisso. Mas no garimpo estava lá no começo. Então, nesses quase 2 anos aí da Starlink operando no Brasil, foi mais fácil estar a serviço de uma exploração predatória, de crime ambiental, do que foi a promessa inicial. Então, pensar muito mais nessa chave, porque a adesão tecnológica, ela é muito fácil, né? Ela é sedutora, inclusive, mas o como que é a nossa provocação no final das contas. Bom, muito obrigado pelo andar do horário, para também não... Acho que a gente cumpriu nossa 1h30. Eu não. Eu vou, antes de fechar aqui, eu vou atender o pedido do Alan aqui, Abel. Desculpa, quebrando protocolos, né? Que a gente vai ter a carta da oficina ao final, e eu queria reivindicar que a gente tivesse um tópico, um parágrafo, para falar dessa perspectiva da Amazônia mesmo, porque, inclusive, aproveitando que nós temos várias pessoas da região, porque a Amazônia está nesse foco, nesse centro do debate, na perspectiva ambiental, mas ela essa zona, ela é vista como essa zona de isolamento, de baixa densidade demográfica e tudo mais, mas eu acho que de lá vem soluções que podem resolver algumas coisas do debate contemporâneo dentro dos direitos digitais e tudo mais. Então, queria que a gente pudesse elaborar ali um tópico específico sobre a Amazônia. Eu me disponho aqui e chamo outros colegas também. Lá em cima já tem gente se oferecendo. Então. Muito bom. Pode vir. Bom dia, pessoal. Eu sou o Wellington, sou do Senai Cuiabá, e só para enfatizar um pouco mais, uma oficina que eu fui, eu lembro que um cara falou bem assim, quando a gente sonha sozinho, é só um sonho, mas quando a gente compartilha, se torna realidade.
eu vejo que a gente discute muito sobre inclusão digital dentro da Amazônia, dentro dos povos indígenas, comunidades que sofrem vulnerabilidade social. Então eu queria sugerir aqui, por que não levar ao AID para o interior? Porque lá a gente vai conseguir ver a ponta. Aqui a gente discute tudo, mas lá a gente vai conseguir ver. Por que não levar o AID para Santarém? Né? Por que não levar o AID para o interior do Amazonas? Sei lá, para Parintins, que seja. Então é só deixar essa interrogaçãozinha de você registrar. Tá bom? Obrigado. Eu agradeço, Hélio. Eu adoraria, viu? Bom, gente, a gente vai encerrar a mesa. Eu agradeço ao Nelson, a Lana, ao Alan por esse rico momento de compartilhar. Agradeço o aceite para a presença na mesa. A próxima, que começa agora às 11, vai falar sobre soberania digital. E eu acho que muito do que eles já levantaram aqui são temas que vão ser mais aprofundados ali na próxima mesa. Agradeço a todos. Vai ter um intervalo de uns 10 minutinhos para a gente organizar a mesa, tá, gente? Depois da